Fala galera, Silvio Reis aqui na área, voltando para o nosso podcast. Será possível o nosso capítulo de hoje, vai ser muito legal. Então hoje eu vou falar o que significa o cara chamado Open Mic, que é o cara que começa na comédia. E também hoje eu vou falar sobre os perrengues que eu já passei na comédia, e foram vários, mas eu selecionei aqui alguns legais, para você ver que nem tudo são flores dentro da comédia. Então fica ligado e vamos lá. Mano, em todo negócio, todo mundo começa de algum lugar, sabe? Todo mundo começa de algum lugar pra chegar em outro lugar, né? Tem objetivos. E na comédia não é diferente, né? Todo mundo começa de um ponto. E o começo, ele é importante, sabe? Porque no começo ele vai definir o que você quer da sua carreira, se tudo que você tá planejando tá dando certo, se é isso mesmo que você quer. Então é um momento extremamente importante para todo comediante. E como uma empresa, por exemplo, quando você começa numa empresa, você começa de baixo, né? Você começa lá como um ajudante geral e depois, aos poucos, conforme você vai evoluindo dentro da empresa, você sobe para outras categorias, né? Como um auxiliar administrativo, um assistente, um líder, um coordenador, um supervisor, um gerente, enfim. Você vai galgando passos dentro dessa empresa e automaticamente também você vai construindo outros objetivos maiores dentro da sua história. Na comédia também não é diferente, todo mundo começa por um lugar e aqui no Brasil nós temos uma expressão chamada Open Mic, que é quando a gente começa, né? Que é a expressão para aquele cara que está começando agora, está estreando tá fazendo alguns textos novos, ele está desenvolvendo ainda a sua carreira como artista, ele ainda está tentando se encontrar no palco, se encontrar de repente na persona dele no palco, ou se encontrando no texto. Enfim, é o cara que está começando mesmo, é o ajudante geral, né? É o cara que está topando qualquer coisa para estar ali e mostrar o seu trabalho. A expressão Open Mic, na verdade, é uma expressão americana, né? Que é microfone aberto, porque lá nos Estados Unidos existe uma cultura muito legal de open mic, que não é só pra comédia, na verdade é pra qualquer tipo de show, que lá num bar qualquer o cara tá fazendo um show dele lá, tá tocando uma musiquinha, um violão, enfim, tá uma banda lá, e aí no intervalo da banda, quando ela para pra respirar um pouquinho, ela fala, ó, galera, microfone aberto, e aí o microfone fica aberto pra você subir lá e fazer o que você quiser durante os 5 minutos, 6, o que tiver liberado lá. Então você pode subir, de repente pode cantar um karaokê, você pode fazer uma capela, você pode fazer poesias, citar poesias e tudo mais. E em alguns casos, alguns caras que estavam começando subir lá e contavam piadas, né? Então era o famoso open mic, né? O cara que está começando ainda, o cara que tem 5 minutos de texto ainda desenvolvendo a sua personalidade como comediante. E aqui no Brasil a gente meio que adotou essa palavra open mic para o cara que está começando. Mas a gente não tem essa cultura de, no meio do show, deixar o microfone aberto para qualquer um subir lá, né? No open mic, normalmente, ele busca alguns shows específicos, né, de open mic, só de quem está começando mesmo. Ou, no caso, pede para algum humorista que está com um show lá e pede para ele deixar fazer a abertura do show, os 5 minutos e tudo mais. Então a gente acaba falando os mesmos 5 minutos, só que ou em noites específicas, onde só tem open mic, só tem gente que está começando, ou em abertura de shows de humoristas que já estão profissionais, que já estão com uma carreira um pouquinho mais concreta, né? Que tá com seu show solo, um show de convidados e tudo mais. E eu não fui diferente disso, não. Eu, em 2018, como eu falei lá no primeiro episódio, eu fiz meu primeiro open mic no Curitiba Comedy, numa noite de open mics, né? Só tinha open mic. E fiz isso por muito tempo. Só que no Brasil, claro, precisa pagar as contas, né? Então, quando eu fazia isso em 2018, a maioria dos lugares cobravam pra gente fazer, né? Então tinha que pagar um valor X para poder fazer 5 minutos, né? Olha que diferença daqui para os Estados Unidos, né? Lá
o microfone fica aberto, você tem coragem, sobe e faz, e aí, claro, você constrói depois sua carreira através disso. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil você tem que pagar para subir e fazer 5 minutos e às vezes não tem ninguém nem te vendo, né? Porque noite de Open Mic é difícil trazer tantas pessoas que queiram assistir, então normalmente o público é menor mesmo, ou mesmo assim variado de vários comediantes que estão lá também para fazer o Open Mic. Então a gente pagava para fazer 5 minutos para um público que talvez não queira nem ver a gente, ou para um público só de comediante que não estava lá nem para assistir a gente, estava lá para se apresentar e não ser um público, né? Isso é um problema no Brasil, que aí envolve várias questões, inclusive de ego, né? O cara não tá lá para te assistir, tá lá para te analisar, ou para ver que você se fudeu e ele se deu bem. Então acontece muito isso no Brasil, pelo menos nos lugares que eu passei. Nossa, eu já paguei em muito lugar. Nos primeiros lugares que eu. Ou você tinha que pagar, ou você tinha que levar convidados, né? E esses convidados pagavam a entrada e você entrava. Então, no primeiro lugar que eu fiz Open Mic em São Paulo, foi no Paiol, eu tinha que levar 5 pessoas que pagavam assim, R$ 15. Né? 5 pessoas que pagavam assim, R$ 15, automaticamente tinha que pagar R$ 75. E se eu não tivesse as 5 pessoas, eu teria que pagar o ingresso. Então, como eu sou de Jundiaí, interior de São Paulo, e a maioria dos Open Mics eram no interior, do interior não, desculpa, era da capital, porque não tinha essa parte no interior, cara, eu chegava a pagar 70 pau pra fazer 5 minutos e, mano, às vezes era muito ruim, tá ligado? Era muito ruim. Teve noites muito legais, que funcionavam bem, né? Mas teve noites também que eram péssimas, assim, então... Quando iam bem, beleza, vai, você falava, pô, R$ 70 mais bem gasto na minha vida, porque é muito legal estar no palco, é muito bacana ver as piadas funcionarem, mas quando a noite era ruim, cara, nossa, além de ser ruim, você sair com o ego destruído, você ainda saía com o bolso vazio, porque você tinha que pagar 70 pau pra subir lá e ser uma bosta. Tipo, nem o vídeo se aproveitava. Passei muito por isso em muitos lugares. Claro, tinha lugar que variava o preço e tudo mais, e acontecia isso. Então, inclusive, foi uma das atitudes que eu tive depois de um tempo fazendo Open Mic em São Paulo. Eu pensei, mano, tipo, eu saio daqui de Jundiaí, pago uma nota pra chegar lá em São Paulo, ter 12 pessoas me vendo. E às vezes nem é tão legal, eu tinha que pagar pra fazer isso. Foi aí que eu tomei a decisão de começar a fazer noites em Jundiaí. Falei, pô, já que eu vou fazer pra 12 pessoas em São Paulo, eu vou fazer pra 12 pessoas em Jundiaí. E aí eu comecei a criar muitas noites aqui na cidade de Jundiaí. Hoje eu tenho mais ou menos 5 noites de apresentações, onde eu vou lá, testo minhas coisas, já faço meus shows, trago convidados. E claro, tem muito cara começando, né, na cena aqui na cidade. E eu faço questão de deixar fazendo as minhas noites. Inclusive faço questão de não cobrar. Né? O cara vem, faz 5 minutos dele e trabalha o que ele tem que fazer, porque não é porque eu pagava e me dava mal que eu tenho que fazer isso com os outros. Então hoje eu tenho essas noites aqui na cidade. Né? Agora não, porque pandemia parou tudo, tudo parado. Mas eu não cobro do Open Mic, né? O que cobravam de mim na época. Até porque, nossa, era muito complicado. E é lógico, tem umas contas para pagar, a gente tem que buscar outros meios para pagar custos de produção. Porque também a gente tem que entender que produzir um show de stand-up não é só colocar um microfone e mandar ver, né? Tem muito custo de iluminação, custo de ter uma alimentação dos comediantes, enfim, tem muita coisa envolvida no processo. E aí até dá para entender a cobrança para ser realizado. Mas enfim, são duas culturas totalmente diferentes. E claro, como o Open Mic, a gente passou por muitas coisas que, meu Deus do céu, só por Deus. E é isso, eu vou contar algumas aqui e espero que vocês se divirtam e percebam aí que nem tudo são flores na comédia, mas essas pedaladas que a gente dá, né, esses tropeços, são muito importantes para nosso crescimento como comediante, porque a gente aprende muito com erros, né? A comédia, cara, a comédia, o segredo para você se dar bem no palco é você subir no palco e fazer. Você tem que subir e testar. É tentativa e erro. É fazer e acertando conforme você vai errando. Se você faz a piada e a piada funciona, beleza. Você não tem mais nada para aprender ali. A piada já funciona. Agora você sobe e não funciona, você vai sentar, rever, pensar e evoluir aquela piada até que ela funcione. Então você aprende muito mais no erro, claro, do que no acerto.
E isso é importante. Então é subir no palco, sobe no palco e faz. Deu errado? Beleza, senta, revê e faz de novo. E assim a gente vai pegando experiência, aprendendo tempo, né, o time, a persona, o tipo de piada, aprender a lidar com o público, porque nenhum público é igual ao outro, então às vezes sua piada funciona hoje, né, com o público, mas amanhã a mesma piada, o público é diferente e não entra a sua piada, não entra o seu texto. Principalmente em noites que tem muitos humoristas e muitos humoristas diferentes. Às vezes o público entra lá, gosta do cara que fala muita putaria, e aí você vai com um texto mais limpo, o público não vai te comprar, não adianta, né? Então você tem que aprender a lidar com isso, lidar com isso. E essa experiência de subir no palco, ela te dá esse know-how aí. E é muito legal. Da mesma forma também que você pode subir lá, não fala nenhum palavrão, o público gostar, o cara chega lá e fala putaria, o público não gosta. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então, quando a plateia tá difícil, eu atribuo muito ao humorista. Ele tem que saber a plateia que ele está fazendo o texto. Ele tem que entender o que ele está fazendo ali e o que as pessoas vieram comprar. Né? Então não é só subir no palco, é entender também toda a concepção. E esse tempo ela te dá a experiência de palco. Isso é muito importante. A expressão dar água na comédia, ela na verdade é originária daquele jogo que é Batalha Naval. Sabe que Batalha Naval? Que você vai lá e escolhe os barquinhos e fala F5 para tentar acertar o barco do adversário, enfim. E aí quando você erra, a expressão é deu água, porque você errou. Então na comédia a gente usa dar água quando o humorista erra a piada. Errou a piada, deu água. Por isso que a gente usa essa expressão. Então tem show, por exemplo, que é praticamente um maremoto de tanta água que a gente toma, né? Porque não entra nada. Bom, por que esse contexto é importante? Porque a gente, como open mic, né? Quando a gente está começando, a gente quer fazer show em todo lugar possível, né? Porque é isso, a experiência. Quanto mais show a gente faz, melhor pra gente, melhor os textos, melhor a performance. E aí a gente já começa a aceitar um monte de lugar, a gente nem pergunta onde é, né? Tipo, a gente quer crescer, a gente tá nem aí, não escolhe rolê não. Chamou, a gente vai e automaticamente a gente acaba entrando em algumas barcas furadas aí, né? Então, a ideia de falar dos perrengues é exatamente isso. Algumas barcas que eu entrei, logo no começo com o Open Mic, ou até nos dias atuais. É porque depois de um tempo você começa a pegar experiência e aí você já não entra mais em qualquer rolê, você já começa a entender melhor como funciona o processo e automaticamente você descobre os caminhos, né? Chama experiência, é assim que funciona. Quando a gente é open mic, né? Quando a gente está começando, a gente não tem essa experiência e aí aceita qualquer coisa. Claro, a ideia é que sempre consigamos ser o melhor show da nossa vida, né? A gente sempre sai de casa com essa intenção. Nem sempre é possível. Eu também, uma curiosidade, eu sou meio louco por data, assim. Então, eu tenho no meu celular uma agenda com todos os meus shows que eu fiz até hoje. Desde o primeiro show, no dia 24 de janeiro de 2018, até agora. Então todos os shows eu marco na minha agenda, data, lugar, o show, quem fez, se foi legal, se não foi. Então isso inclusive facilitou eu fazer o episódio de hoje para descobrir aí os 5 perrengues que eu passei até agora. Passei mais? Passei bem mais. Mas pelo menos esse aqui são pra gente ter uma noção de como as coisas aconteceram pra gente que tá começando. Claro que cada um tem uma experiência diferente, essas são as minhas, né? Mas são interessantes. Pra notar aqui, o primeiro perrengue, na verdade, foi no meu quarto show de Open Mic. Eu tinha feito um show no Curitiba Comedy, foi o meu primeiro. Aí depois eu voltei para São Paulo e comecei a procurar lugares para fazer Open Mic. Então comecei a procurar noites de Open Mic em São Paulo, já que em Jundiaí, no interior, não tinha isso. E aí fomos fazendo, aí eu achei um lugar chamado Paiol, que era um teatrinho lá e tinha noite de todo domingo à noite, era show com Open Mic. E eu comecei a fazer lá os shows. Então eu fiz o primeiro, eu fiz o segundo.
E aí eu entrei no meu quarto show no dia 18 de março de 2018, num looping. Na verdade, num, eu entrei no primeiro erro que um open mic cai, sabe? Que é achar que só porque fez dois shows bons, ele tá arrebentando. Aí o que ele faz? Ele fala assim, ah, bom, já fiz dois shows bons, com esse texto então tá testadinho, vou fazer texto novo. É o primeiro erro que o open mic cai. O texto não é porque você fez dois shows bons que o texto tá maravilhoso, não é. Você tem que testar em várias situações, em vários lugares. E eu caí nesse primeiro erro, só porque eu tinha feito três shows bons, que foram os três primeiros, né? Que foi no Curitiba e depois em dois no Paiol. Eu achei que o quarto show, pô, já tava com o texto testadinho, então eu vou montar um texto novo, né? Foi o meu primeiro erro. E outra coisa também, não é só fazer o texto novo, tem outro erro também que a gente cai, que é no falso sucesso. Nos dois primeiros shows do Paiol, eu tinha levado amigos para assistir o show. Claro, obviamente, são meus amigos, então eles queriam me ajudar ali, então eles riram do que eu estava fazendo, aplaudiram e tudo mais. E é uma falsa sensação de que está dando certo, né? A gente cai nessa falsa sensação, porque você não sabe se realmente o texto ele está funcionando ou seus amigos estão te ajudando. Então eu fiz dois textos, deu muito certo, deu legal. Falei, nossa, é isso mesmo, eu vou fazer texto novo, eu vou fazer texto do zero. Porque era o começo, quando os quatro amigos começaram a estourar e fazer textos novos todas as semanas. Então toda semana, o Padilha principalmente, fazia texto novo. E aí a gente cai na ideia de que a gente tem que fazer isso também. E na verdade não. Caí nessa ideia, no meu quarto show, no Paiol, no mesmo lugar que eu tinha feito dois shows antes e tinha dado certo, troquei o texto e foi um dos piores shows da minha vida. Eu fiquei 5 minutos falando, e não entrava uma piada, não tinha um riso. Você conseguia ouvir o grilo no fundo do teatro cantando e rindo da minha cara. Essa era a verdade. Foi uma bosta, foi uma bosta. Porque eu achando que tinha que fazer texto toda semana, fui fazer um texto sem ter experiência de escrita e eu me fudi muito, sabe? Tipo, foi muito ruim. E aí eu aprendi, né? Aprendi da pior maneira possível que eu preciso testar um texto várias vezes, em vários lugares, em várias ocasiões, em várias situações, para realmente saber se aquele texto funciona. E aí, obviamente, que depois no outro show eu acabei voltando para o meu texto original, porque estava me dando mais segurança do que o texto novo e sentei para reescrever de novo. Inclusive é importante também que, no caso, no dia, o humorista profissional da noite, né, que foi o Tuca Graça, que sentou comigo e explicou a situação, falando, meu, você não pode trocar o texto assim. Então ele me explicou o que foi meio óbvio na noite, né, que eu me lasquei. E aí eu entendi naquele momento que não é assim que funciona. Né? E não é também só porque o texto funciona numa noite que vai funcionar em todas. Não funciona dessa forma, por incrível que pareça, né? Tipo, o mesmo texto você faz no mesmo lugar, só que com um público diferente, ele não funciona. Isso acontece muito, é muito comum. Então é importante testar várias vezes, em vários lugares, em várias situações. E se funcionar em todas, aí sim esse texto está garantido. Caso contrário, esquece. Você tem que testar até ele ficar bom. Foi inclusive a dica que o Tuca me deu. Cara, fica um ano com esse texto, cara. Faz o mesmo texto, as pessoas precisam te conhecer por esse texto. Quando as pessoas te conhecer, saber que, meu, aquele texto é do Silvio, esse texto é do Silvio, aí sim é o momento que aí sim você troca um texto, busca umas novas informações, porque é assim que você consegue galgar degraus e aí fortalecer o seu texto. E a maior prova também que tipo você tem que testar os textos em várias situações, não só naquela situação só porque funcionou uma vez, que aconteceu exatamente no meu segundo perrengue. Meu segundo perrengue, né? Aí depois de um tempo eu aprendi, voltei pro meu texto antigo e testei várias vezes, e aí começou a funcionar bem, comecei a pegar mais confiança. E no dia 21 de julho de 2018, no meu show número 19, eu senti uma nova vertente de que nem todo lugar funciona o seu texto. Foi no show na Praia Mar, que é um bar que fica lá em Piranga, também é uma noite de open, e chegando lá,
pela primeira vez, eu me deparei. Até então eu sempre fazia show com opens. Isso aí, opens mic. É isso, é só show de open até então. Então, até o meu show 19, eu sempre fiz show com opens no elenco. Nesse show, pela primeira vez eu vi dois humoristas famosos, tipo, já com grande nome na cena, que também iam se apresentar. Então eles foram para testar o texto deles nessa noite, né, de surpresa, enfim, a gente não sabia. Que foi o cara que eu admiro muito, que eu achei o cara muito foda, que é o Kedney Silva. E também o Gui Preto tava lá. Então o Kedney Silva e o Gui Preto foram nessa noite para testar. E eu falei, caramba, tipo, dois caras que eu já via pelo YouTube, que eu já admirava eles nessa época, iam fazer show no mesmo dia que eu, no mesmo palco. E aí eu fiquei nervoso porque eu queria realmente mostrar o quanto eu era bom, o quanto eu tinha evoluído, o quanto meu texto funcionava. Então eu tava na expectativa de eu fazer e os caras gostarem, enfim, tipo, verem alguma coisa boa em mim, no caso. E aí eu fui subir com o meu texto e essa noite eu percebi outra vertente também. Para mim também foi, nossa, foi muito ruim porque tinham poucas pessoas no bar e essas pessoas, elas não foram para assistir stand-up. Essa é a verdade, elas não foram para assistir stand-up, elas foram se divertir, beber, fazer qualquer coisa menos assistir stand-up. Tanto é que todo mundo se lascou, todo mundo foi mal. O Kevin e o Gui Preto, eu não lembro, um dos dois, acho que o Gui acabou nem subindo para testar, porque realmente a noite não estava propícia e automaticamente eu também fui mal. E eu saí de lá muito decepcionado, porque eu tinha ido para São Paulo muito longe e pela primeira vez eu estava num palco junto com caras que eu já tinha assistido no YouTube, que eu tinha admirado, e foi um show muito ruim. Tipo, é um dos perrengues que também a gente passa. Querer provar o quanto a gente é bom, sabe? E não fazer sem se preocupar. Acho que o segredo hoje, depois de tanto tempo, eu aprendi que o segredo stand-up é você fazer o seu show, cara. Sobe e se diverte. Essa é a lei. Você tem que se divertir, cara. Você tem que curtir o momento, porque vai ter noites que realmente não vai entrar suas piadas e beleza, tá tudo certo. Senta, refaz as piadas e toca pro próximo barco, sabe? E nessa noite eu tava muito preocupado. Eu não tinha nem feito 20 shows na minha curta carreira. E eu estava muito preocupado em agradar. E esse é o outro erro que a gente cai, de querer agradar as pessoas. Na verdade, as pessoas, no caso, outros humoristas, né? Na verdade, a minha preocupação de humorista tem que ser de agradar duas pessoas. Quem está pagando para assistir meu show e a mim mesmo. Eu tenho que sair feliz daquele palco, as pessoas que assistem também têm que sair felizes. Quando eu me caí na armadilha de querer agradar, eu fui com muito sede ao pote e realmente foi horrível. O único riso da plateia foi do Eric Ralph, que estava gravando a minha apresentação. Ele rindo porque estava me fudendo muito naquela noite. Inclusive, até importante, até essa gravação até tenho até hoje no meu celular. Ele me faz cair na real, ele me faz voltar pra terra quando eu acho que eu tô muito bom. Eu assisto esse vídeo e falo: não, peraí, vamos voltar pra terra aqui. Não é bem assim que funciona. Então, esses perrengues a gente passa direto, principalmente com o Open Mic. Então, queria fazer texto novo, como eu quis fazer no meu quarto show. E aí também queria agradar as pessoas, como eu fiz nesse 19º show. Olha aqui. E foi muito ruim, porque eu acabei não agradando ninguém e nem a mim mesmo, né? Saí de casa triste, chorando. Saí derrotado praticamente. Nesse momento, o lugar nunca foi propício, né? Porque eu tomei tanta água, e o nome do bar era Praia Mar, né? Nunca fez tanto sentido tomar água num show de stand-up. No meu terceiro perrengue, né? Foi no meu show número 25, né? Foi no dia 20 de setembro de 2018, né? Ainda em 2018. Eu fui convidado pela primeira vez, né? Depois de 25 shows, fui convidado para abrir um show de humoristas famosos, de humoristas profissionais. Então percebam que até então não tinha entrado num show com humoristas que eu tinha assistido, né? No caso, fora o caso do show número 19, que o Kevin e o Gui Preto foram de surpresa a testar. Mas até então só fazer show especificamente de open mic, de quem estava iniciando. E aí a Sil Ambrosio, que era uma produtora do Litoral, ela me chamou para abrir um show até então de humoristas profissionais. Então, pela primeira vez,
eu ia fazer um show, pô, valendo, né? Um show de profissional. Que era, quem abriu o show era o João Valho e o Pedro Casale. João Valho e Pedro Casale eram os nomes da noite dos profissionais e a gente ia abrir, né? Eu e mais alguns humoristas íamos abrir esse show. E então eu tava muito empolgado pela primeira vez fazer um show de verdade, assim, um show valendo, né? Tipo, até então era treino, até então tava lá no sub-20 fazendo o joguinho lá. E aí pela primeira vez eu ia fazer um jogo profissional, né? E eu tava muito feliz, aceitei de bate pronto. Só que eu tava numa situação financeira muito ruim, muito ruim. Nossa, eu tava péssimo em relação ao dinheiro. Não tinha grana, essa era a verdade. Mas eu não queria perder esse show, não queria perder esse show. Então eu peguei os trocos que eu tinha e fiz um planejamento. Então eu vou de ônibus, desço de ônibus para o Guarujá e tudo mais. E eu precisava voltar no mesmo dia, porque no outro dia eu tinha que trabalhar cedo. Então eu fui com dinheiro contado. Então o meu planejamento era: desço para o Guarujá, né? Chego lá umas 6, 7 horas, saindo de Jundiaí, enfim. Saio cedo de lá, vou lá bonitinho, fica tarde. Chego umas 5 horas, fico lá 6 horas até a hora do show. O show, se eu não me engano, era às 8 horas. O show normalmente dura 1 hora, então 9 horas no máximo, 9 e meia acaba o show. Pego o último ônibus que sai de Santos para São Paulo, que era às 10 horas da noite. Chego 11 horas em São Paulo, pego o Cometa, 11 e meia. Chego em dia meia-noite e meia. No outro dia eu acordo para trabalhar, tava tudo planejadinho, tudo funcionando. Até que eu percebi uma coisa que acontece até hoje no stand-up, é que os shows nunca acontecem na hora exata. Nunca acontece. E nesse dia atrasou. Porra, atrasou pra caramba. Cheguei lá 6 da tarde, fiquei lá esperando o show, fiquei trocando ideia com a Sil e tudo mais, beleza. Chegaram os outros Open Mics que iam abrir. Chegou o Casale e o Vale atrasaram. Aí deu 8 horas, nada de show. Deu 8 e meia, nada de show. Deu 9 horas, nada de show. E eu realmente comecei a ficar preocupado. Porque se passou 9 horas e tem 1 hora de show, eu provavelmente perderia o último ônibus de Santos para São Paulo. E eu não teria como voltar para casa, porque eu não tinha dinheiro nem para pegar um Uber, né, um táxi de Santos para São Paulo, muito menos para pagar um hotel para eu dormir. E aí eu comecei realmente a ficar preocupado. Enfim, o show começou às 9h20 da noite. E aí chegou mais gente para fazer show e entraram no elenco. Esse show foi acabar mais ou menos 10h40 da noite. E o meu ônibus já tinha ido embora às 10. E eu comecei a ficar preocupado. Porque as pessoas, acabou o show, as pessoas começaram a trocar ideia, conversar. Papo daqui, papo dali. E eu triste assim no meu canto, falei, meu, o que que eu vou fazer, cara? O que que eu vou fazer? E, nessa noite, cara, tipo, falei, fodeu, vou ter que dormir na rua. Essa é a verdade. Eu, pela primeira vez, eu estava próximo para dormir numa praça, na minha vida. E eu fiquei muito preocupado. E aí, um grupo de os humoristas que também iam fazer lá os open mics, que eu fazia junto comigo, eles já foram mais espertos. Juntou 3 que estavam juntos e alugaram uma casa, um Airbnb, lá em Guarujá para eles ficarem, né? Porque eles já planejaram ficar de um dia para o outro do show, né? Porque eles não precisavam ter voltado. E eles ficaram nesse hotel. E aí, conversando, eu descobri isso. Só que eu sou um cara que eu não gosto de pedir as coisas pros outros, sabe? Porque eu tenho vergonha, eu tenho esse pequeno problema, eu tenho vergonha de ficar pedindo as coisas e receber não. Eu não sei muito lidar com o não ainda, né? Tô aprendendo. E então 2018 piorou. E aí eu começava a rodear esses caras, tá ligado? Tipo, começava a falar alguma coisa pra ver se esses caras se tocavam e falar, pô, dorme com a gente, você vai embora amanhã. Porque era a minha esperança dormir em algum lugar. E aí eu comecei, então, cara, poxa, vocês vão ficar onde? Aí você fala, a gente vai ficar no hotel. Eu falei, pô, hotel é legal, hein? Putz, eu também ia ficar, mas não tô achando hotel pra dormir, não tem lugar aqui. Vocês conhecem algum hotel que eu possa dormir? Que seja barato porque eu tô sem dinheiro. Enfim, tô fudido. E os caras não se tocaram na minha situação.
Espero que não tenham se tocado, na verdade, né? Porque se tocaram e simplesmente me ignoraram, ia ser um bando de um cuzão. Mas eu espero, com certeza eles não se tocaram. E aí eu fiquei, então, poxa, será que tá frio, né, cara? Puta que pariu. Como é que eu volto pra São Paulo, hein, cara? Não sei nem como que eu faço isso aqui. E meio que cagaram pra mim, até porque eles não me conheciam ainda. Enfim, tipo, ninguém me conhecia na época. Acabou que eles foram embora e eu fiquei lá no bar chateado, rapaz. Falei, nossa, tem que dormir na rodoviária. E aí, o mais legal, cara, o Casale, ele meio que viu, tipo, meio isolado, falou, cara, chega aqui, me chamou pra sentar com eles, né, com o João e com o Valdeci na época. E a gente começou a trocar ideia, ele começou a puxar papo, começou a oferecer, porque eu tava sem grana pra comer, cara, eu tava com fome também. Tava fudido, cara, o dinheiro tava contado pra ir embora. E aí ele começou, não, come aí, oferece. Puta, ele foi um puta de um cara fenomenal, cara. Tipo, eu nunca esqueço do quanto ele foi legal comigo, tanto ele quanto o João. E é incrível, né? Tipo, com os profissionais, que os caras que tipo, nem me conheciam, fui lá só pra fazer 5 minutos. Os caras me trataram super bem e aí eles meio que se ligaram, falaram, "Ô, você não vai embora?" Eu falei, então, não vou conseguir, né? Porque não tem como ir embora. Esses caras me colocaram no carro junto com eles e me levaram para São Paulo de carona. Tipo, colocaram um estranho, no caso eu, e me levaram de carona para São Paulo. E aí de lá de São Paulo eu consegui voltar para casa. Na verdade, não voltei por quê? Porque chegamos em São Paulo mais ou menos era 1 hora da manhã. Só que antigamente, hoje não dá mais. Mas antigamente o 99 táxi, que você fazia? Você podia chamar o 99 táxi, colocar no cartão de crédito, e se você não tivesse crédito, ele depositava depois. Mas como depois eu já tinha, o cara já tinha me entregue, eles não conseguiam cobrar, então eu ia ficar pendente aquele pagamento, então quando eu recebesse eu poderia pagar. Hoje não dá mais para fazer isso, porque hoje eles cobram antecipado. E aí se você não tem crédito no cartão, você não consegue, igual Uber. Mas naquela época, de 2018, o 99 ele cobrava só depois da viagem. Então, o que, que eu fiz? Chamei o 99, como eu não tinha crédito no meu cartão de crédito, cobrou depois, mas foda-se, tá ligado? Foda-se, cobrou depois, fico devendo, mas eu dormi em casa naquela noite. E me livrei de dormir na praça, graças aí ao João Valho e ao Pedro Casale, que colocaram um desconhecido no carro deles e levaram para São Paulo, tá? Então, eu nunca me esqueço, mas pensa num perrengue, tipo, porra, quase que eu dormi na praça, hein? Faltou muito pouco, mas graças a Deus deu certo. Deu certo, porque até hoje eu mantenho uma amizade muito saudável, muito próxima, tanto do Casale quanto do João Valho, que eram os caras que eu assistia no YouTube e hoje são meus amigos. E em quarto lugar, o quarto lugar nos perrengues de hoje, é uma situação que quando você começa a pegar mais. Você começa a se profissionalizar melhor, você começa a pegar mais texto, mais confiança, você consegue se desenvolver como humorista. Acontece muito de você ser convidado para eventos como churrasco de empresa, resort, evento de empresários. Começam alguns eventos chamados corporativos, né? Que são muito bons, porque eles pagam um cachê muito legal, então pela grana é maravilhoso aceitar. Só que são problemas o seguinte, normalmente quem está nesses eventos, eles não quer assistir stand-up. Isso é um problema, porque normalmente não tem estrutura para assistir um show de stand-up. Os caras convidam o humorista achando que vai dar certo, porque o stand-up está em alta, enfim. E nem sempre dá certo, nem sempre funciona, sabe? E eu passei por 3 situações interessantes que foram, depois de um tempo, começaram a me chamar para evento corporativo e óbvio que eu aceitei, eu precisava fazer texto, eu queria estar no palco de qualquer jeito. E aí no meu show número 27, 46 e 47 foram 3 eventos interessantes, né? Então um foi o churrasco de empresários em Vargas da Paulista. Os caras chamou pra fazer stand-up, velho. Mas, mano, churrasco. Antes de mim tinha 3 duplas sertanejas tocando, a galera dançando, e bêbado, e uísque de graça, chopp de graça. Qual é a probabilidade desse evento dar certo para um comediante de stand-up? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E obviamente eu percebi isso, né? Ainda chamei meu amigo Barry pra ir comigo, porque eu não ia me lascar sozinho. Chegamos lá, a gente comeu muito, bebeu pra caramba, todo mundo bêbado, todo mundo bêbado, todo mundo bêbado, todo mundo bebeu, eu tava bêbado, o Barry tava bêbado, as pessoas estavam bêbadas, o dono da associação comercial tava bêbada, o cachorro tava bêbado. Essa é a verdade.
A gente nem subiu no palco. A gente subiu no palco pra fazer umas graças, cara. Essa foi a verdade. Fazer umas graças, fazer um sorteio. E chamamos o próximo dupla sertaneja pra tocar, porque não ia rolar, cara. Não ia rolar. Recebemos, beleza. Comemos, bebemos de graça. Mas não tinha a menor possibilidade de ter show ali. Tipo, o evento não foi feito pra isso. E eu aprendi que eu preciso me preocupar antes de fazer o evento e como que vai ser o processo. Depois teve dois shows engraçados que foram legais, porque eu conheci lugares novos, mas também não tinha nenhuma menor possibilidade de ter show, que foi em dois resorts, né? Foi um em Jarinu, no show 46, e um em Águas de São Pedro, no 47. Cara, resort também é um problema. Porque até então eu tinha pouco texto, e o show de stand-up, ele tem muitas nuances, sabe? Você fala, às vezes você fala palavrão, às vezes você fala questão de sexo e tudo mais. Então, é muito variado. Nós fomos fazer esse jogo nesse resort, só que resort, ele é muito específico para um tipo de público, que é a família. Pai, mãe e filhos pequenos. Então, não é um lugar propício para um stand-up mais focado em assuntos adultos, que até então era a, era o meu foco. E também dos meninos que estavam comigo, né? Fomos em 5 pessoas lá. A gente começou chegando lá, só tinha crianças, né? Pré-adolescentes e casal. Pai e mãe que estavam com os filhos. E a gente teve que se rebolar muito para conseguir fazer o mínimo necessário num showzinho lá, tirar todos os palavrões, tirar todas as questões sexuais, enfim. E também foram umas experiências complicadas. Nossa, só criança e velho. Como é que você faz um show de stand-up com criança e velho? Ah, a gente começa a adaptar, fazer uns teatrinhos, fazer uns improvisação. O, o nosso amigo Noedir, ele fazia palhaçaria, então ajudou a gente bastante. Nossa, é complicado por isso, porque você não tem o que fazer ali, tá ligado? A galera não tá ali pra assistir esse show de stand-up. Pelo menos não no show de stand-up raiz, né? Talvez um show de mágica, ventriloquismo, que é um pouco mais abrangente, né? Que é um pouco mais show família, talvez seja o perfeito. Agora, stand-up, sobe, conta piada, é muito difícil, sabe? Então a gente passou um perrengue aí, obviamente, não foi um show bom. Recebemos cachê? Recebemos. Jantamos lá, inclusive, foi muito legal, mas é muito difícil. Hoje talvez eu esteja mais preparado, depois de 3 anos. Até porque o meu show, Conselheiro Amoroso, ele é para casal, ele é para família. Então, eu não tenho tanto conteúdo sexual e nem palavrões. Então, hoje eu já consigo trabalhar melhor esses lugares. Mas mesmo assim, é importante conhecer o lugar antes e explicar o que você está vendendo, né? Então, porque na ânsia de você querer aceitar tudo que é tipo de show, porque você quer fazer, porque você quer subir no palco, você acaba esquecendo esses detalhezinhos aí, né? De lugares que, tipo, não vai dar certo. Já começa errado. Essa é a verdade. Então a gente passa por uns perrengues aí. E para o número 5 e o último perrengue que a gente passa também é que depois de um tempo a gente começa a fazer o seguinte. E depois de um tempo que você começa a fazer bastante show, você começa a pegar um pouco mais de confiança, o seu texto já está mais redondinho, você quer fazer o máximo de show possível. Só que como você não é um cara conhecido, como eu não era um cara conhecido, ainda não sou na verdade, nem sempre te chamam para tudo quanto é lugar, né? Tipo, você acaba não tendo tanto show assim para fazer. Não tem tanto lugar para você fazer show, né? Porque eu não conheço nenhum humorista famoso que me leve para abrir shows ou me convide para vários shows. A gente começa a ter um espaço de shows entre um show e outro muito grande. Isso atrapalha a nossa evolução, né? Atrapalha a minha evolução, no caso. E aí a gente entra uma nova nuance, né? Que é produzir show para fazer show. Então a gente começa a produzir shows para a gente poder fazer show. Então você produz shows, traz uns humoristas convidados, vende os ingressos, arruma lugares diferentes para fazer show, e aí você começa a ser a parte de produção, que se só ser humorista já dá perrengue, cara, produção é o ó. É o ó pra perrengue, é muito complicado, porque você tem que achar o lugar, o dono do lugar tem que querer que tenha stand-up, tem que te ajudar a produzir,
Ele tem que te ajudar a anunciar e divulgar o seu evento. Tem que se preocupar com iluminação, com microfone, com elenco, com alimentação do elenco, venda de ingresso. Mano, é uma dor de cabeça assim gigantesca assim para quem produz. Eu produzi muito, tô produzindo hoje o meu solo, mas tá dentro de um teatro, tá muito mais simples, mas produzir fora do teatro, em bares, é muito complicado por causa dessas questões que eu acabei de falar. Então, às vezes, o público não tá muito afim, porque, por exemplo, você monta um bar e tem um show no bar no tal dia. E as pessoas vão no bar para beber, comemorar, fazer qualquer coisa. E as pessoas, às vezes, o dono do bar não avisa. E a galera vai lá e nem sabia que tem stand-up. Então eles são pegos de surpresa. Então, às vezes, nem é uma surpresa agradável, tá ligado? E aí fica um show ruim. Então, às vezes o show é ruim, não é nem por causa do humorista, né? Porque o público ali não quer ter o show de stand-up porque não tá propício àquilo. Claro que, na maioria das vezes, quando o show vai mal, o humorista ele tem a responsabilidade, porque a função dele é fazer a galera rir. É simples disso, mas tem lugar que não está propício para o negócio. Então tem shows assim, tem lugares que a iluminação tá ruim, o som tá ruim, às vezes o elenco também não é muito bom, e aí você tem um problema que o público não gosta. Você tem N problemas, mas talvez o pior problema do produtor, que eu também sofri, é o casa de shows, são os caras que nos contratam e são um bando de caloteiro. O que tem de nego caloteiro nesse mundo? Caloteiro pra tudo quanto é lado. Esses caras, mano, quantos shows já fiz hoje que eu não recebi um centavo depois de tudo que eu fiz? E aí, cara, a gente faz um puta de um trampo, lota a casa, paga o comediante, convidado, faz o elenco, faz um baita de um show e a casa não repassa a grana dos ingressos. Aconteceu muito isso, sabe? Tipo, a gente se preocupa muito. Como produtor, a gente se preocupa muito, porque a gente corre atrás da divulgação, de patrocínio, de venda de ingresso. A gente corre atrás de convidado, humorista famoso convidado para trazer público, né? E esse cara tem que receber cachê. Então, quando eu produzo, a primeira coisa que eu me preocupo é o dinheiro do cachê do cara. Eu tiro do bolso para pagar o cachê do cara, mas o cara não pode sair daqui do show sem cachê. Então, você tem um custo alto para produzir um show, sabe? Então, ele tem que dar retorno. E em muitas casas que eu produzi show, os caras não me pagaram, velho. Não me pagaram sobre um. Nossa, eu sofri muito calote e muito prejuízo financeiro com produção de show. Tem uma cervejaria aí que a capacidade da casa era 80 pessoas. A gente colocou 110 no dia, lotado, lotado. Trouxe aí o João Danica e o Freire Mascarenhas, dois caras incríveis para fazer o show. O show foi maravilhoso. No outro dia, na hora de acertar as contas, o cara falou que tomou prejuízo. Porra, tinha mais de 110 pessoas. Numa casa cabe 80. Todo mundo bebendo louco, todo mundo bêbado, bebeu pra caramba. O cara falou que teve prejuízo. Olha só. Que ironia do destino. Fiquei sem a casa de show, fiquei sem dinheiro e um baita de um prejuízo que arregaçou as minhas contas financeiras, assim, tipo, aconteceu. Teve outra também que eu ajudei o cara a montar um comedy e fizemos o show, lotou os 3 shows que a gente fez lá. E o cara não me pagou, até hoje não me pagou. Então era R$ 1.000 de custo todos os shows. E aí eu sofri. No primeiro show ele até pagou, né? Tipo, na verdade zerou, né? Ele pagou o mínimo necessário, zerou. Pelo menos eu não tive prejuízo. Pensa pro lado positivo, eu não tive prejuízo. Mas nos outros shows o cara não me pagou até hoje. E eu fiquei aí com um prejuízo de 1 milhão aí, né? Porque foi o cachê que eu tive que pagar pro humorista famoso. Paguei, porque o cara não pode sair sem o cachê dele. E eu fico com o prejuízo mais uma vez. Então nossa, eu admiro muito os produtores porque, cara, eu só aprendi, eu só percebi o quão o trabalho deles são importantes depois de também ser produtor e ver o quanto de problema que isso dá e o quanto de dinheiro que a gente perde na produção, né? Claro que agora, depois de um tempo, a gente aprendeu a fazer o processo e hoje eu já não tomo tanto calote assim. Ainda tomo? Tomo, porque eu sou trouxa, mas eu já aprendi a tomar menos calote do que o necessário.
Então é isso, galera. Esse foi o capítulo Perrengues. Espero que vocês tenham gostado e também tenham absorvido algumas informações importantes, porque a gente sempre aprende com a experiência e espero que tenha sido muito legal. Não esqueça de se inscrever no meu canal do podcast, né? E não esqueça de compartilhar também com os coleguinhas. Espero que eles estejam gostando. Qualquer coisa, manda mensagem para mim, para a gente saber os novos capítulos, para que vocês também deem as sugestões, elogios, críticas, estamos aí para tudo isso. E também não se esqueça de se inscrever no meu canal do Instagram, @EuSouSilvioReis. Lá vai estar toda a minha agenda de show, né? Inclusive eu estou todo sábado no Teatro Raposo com o meu solo Conselheiro Amoroso. E outros shows também vai estar lá. Então, e lá também você pode mandar direct pra gente trocar umas ideias aí e ver os novos episódios. Espero que vocês tenham gostado. E até mais. Valeu!